Finalmente, alguma coisa que não foi inventada por Colin Chapman. A primeira equipe a aparecer na Fórmula 1 com motor turbo foi a Renault em 77. Já contei tudo o que você precisa saber sobre os motores da Fórmula 1 nesse vídeo aqui. O link, você já sabe, aqui na descrição. Desde o começo, o regulamento da Fórmula 1 permitia motores aspirados ou supercharger. Os superchargers são motores com um mecanismo que induz mais ar para dentro da câmara de combustão. Como eu falei lá no vídeo sobre motores, um mecanismo com uma correia empurra o ar para dentro. Mas aí a Renault veio com o turbo, que revolucionava porque produzia muito mais potência, mas também era complicadíssimo de funcionar. O mecanismo tinha uma turbina que captava gases do escape e através de um eixo acionava um compressor que puxava mais ar para dentro. O conceito não foi inventado na Fórmula 1, já que na aviação e em grandes motores para navios já tinha aparecido. Mas foi na Fórmula 1 que a sua miniaturização para caber dentro de um carro de corridas apareceu. E aí a indústria automobilística se interessou, porque isso poderia parar nas ruas. Como parou? Eles apanharam bastante em 77, 78, mas venceram a primeira corrida em 79 e os demais começaram a perceber que aquilo mudaria o rumo das coisas. Gradualmente, ao longo da década de 80, todas as equipes que pretendiam alguma coisa séria na Fórmula 1 tiveram que se aliar a grandes fabricantes para ter cada uma delas o seu motor turbo. Eles seriam proibidos em 88, voltariam em 2014, mas o legado já estava construído e os carros de rua usam motores turbo, a gente sabe. Essa é a primeira aparição e não a última de outro grande nome da Fórmula 1 que não Colin Chapman, John Barnard. Barnard tinha trabalhado na McLaren e depois foi para Lola, Parnelli Jones, Chaparral e volta para a Fórmula 1 quando Ron Dennis une a sua Project 4 com a McLaren de Ted Mayer. Tô pensando em fazer um mega episódio de equipes que amamos, dessa vez contando a história da McLaren. Na Indy, Barnard tinha feito grandes carros, conquistado campeonatos e a Indy 500. Quando é convidado por Ron Dennis a ser seu diretor técnico nesse novo projeto que surgiria da fusão das duas equipes e dali nasceria a McLaren International, ele diz para Ron Dennis: eu vou, mas eu vou precisar de dinheiro porque o que eu vou construir vai sair caro e será revolucionário. Ele tinha em mente fazer algo que não havia sido tentado até então: usar a fibra de carbono para partes estruturais do carro. Até ali algumas equipes já tinham aparecido usando fibra de carbono, mas pareciam não dominar a tecnologia e não entender como ela poderia ser fundamental se bem empregada. Porque o que Barnard pretendia fazer era construir o monocoque, aquele de Colin Chapman, inteiro em fibra de carbono, numa peça única. Isso tinha uma série de vantagens. Primeiro, a dita rigidez torsional. Segundo, peso. E terceiro, espaço. Porque você consegue a mesma rigidez do alumínio, usado até então no monocoque, com bem menos camadas de fibra de carbono, que ocupam, portanto, menos espaço e são mais leves. Ou seja, você ganhava nas três pontas. Era mais forte, era mais leve e ocupava menos espaço. Mas era muito complicado de fazer e ninguém entendia o processo. O primeiro carro que aparece é o MP41 em 1980 e quando ele tira a carenagem, todo mundo fica boquiaberto e muitos duvidam de que daria certo. O carro sofre um forte acidente com John Watson no Grande Prêmio da Itália, resiste intacto à pancada. E ali todo mundo entende, eles estavam falando sério. Fast forward à década de 80, 90, 2000, 2010, 2020 e aí estão todos os carros inteirinhos em fibra de carbono. Na metade da década de 80 se tinha uma coisa que vinha sendo feita desde o começo, praticamente igual na Fórmula 1, eram as trocas de marcha. Claro que houve evolução, mas a grosso modo o mecanismo era exatamente o mesmo. Caixa de câmbio lá atrás, piloto lá na frente, a troca sendo feita por ele dentro do cockpit e para que isso acontecesse, um mecanismo tinha que percorrer o carro para acionar as trocas lá atrás. Ou então que John Barnard chega na Ferrari e querendo construir um cockpit mais estreito, pensa, eu quero me livrar dessa alavanca, mas como? Ele pensa então, e se de repente um botão trocasse as marchas para cima e outro para baixo e fios percorressem o carro, comandando lá atrás atuadores hidráulicos e fariam eles então a troca de marcha. Inicialmente ele pensava num botão
e o maior opositor ao câmbio semiautomático, Barnard diz no seu livro, foi quem deu a ideia das pedal shifts, das borboletas. Seu nome, Piero Lardi Ferrari, filho de Enzo. Na Ferrari eles achavam que isso não daria certo de jeito nenhum e tentaram inclusive proibir o Barnard de tentar. Como eu já comentei no detalhe lá na tetralogia da Ferrari, ele bate o pé, insiste e acaba tendo que ceder. Se não desse certo, era rua. No fim, depois de uma extensa campanha de testes que teve inclusive o brasileiro Roberto Pupo Moreno andando milhares de quilômetros em Fiorano e Mugello, a solução funciona. Daria muitos problemas de confiabilidade em 89? Daria, mas o importante é que venceu a sua primeira corrida no Rio de Janeiro em 89 com Nigel Mansell. Dali para frente o conceito estava validado e era só uma questão de trabalhar para que ele não quebrasse. Mas ainda quebrou bastante, é verdade. Só que, mais uma vez, mudou-se a forma de construir um carro de corrida e gradualmente todas as demais foram tendo que copiar. E o sistema, você sabe, tá aí até hoje. Nos anos de 2010 e 2011, a Fórmula 1 e as fabricantes de motores estiveram envolvidas em discussões pensando na próxima geração de motores. A ideia é que ele entrasse em vigor em 2013, mas acabou sendo adiado para 2014. O objetivo era que motores híbridos passassem a empurrar os carros de Fórmula 1. O conceito punha de lado o V8 2.4 litro aspirado em prol de um turbo híbrido 1.6. O sistema chamado de unidade de potência teria dois sistemas de recuperação de energia. Um que recuperava a energia das frenagens e outro que era tocado pelo eixo da turbina, também armazenando energia elétrica nas baterias. Super complexo de funcionar, fez todas as fabricantes sambarem até que desse certo e não quebrasse mais. Renault e Ferrari deram-se mal nessa e a Mercedes abriu vantagem. Houve críticas porque os carros fazem bem menos barulho, mas há um inegável ganho de eficiência. Os carros gastam hoje de 35% a 40% menos combustível, fazem o mesmo trabalho já que rodam tempos de volta até mais rápidos, e essa estratégia conseguiu fazer a Fórmula 1 continuar relevante para a indústria automobilística, já que as fabricantes, precisam desenvolver essa tecnologia para os novos tempos. Tanto que, em 2026, teremos um recorde de fabricantes que pode ainda aumentar para 2028. Mercedes, Renault, Ferrari, Ford com a Red Bull Powertrains, Honda e Audi e, possivelmente, em 28, a Cadillac estão todas comprometidas e interessadas no tanto que se pode aprender no mais rigoroso dos testes, as pistas.